Fazer uma continuação aqui do quartinho 2. Tinha algumas recomendações para vocês sobre o quartinho, que não foi falado no vídeo anterior. Tenha muito mais o que falar. É bom que vocês, viu, ancião? Você que está escondido dentro do guarda-roupa ouvindo a visão dos tópicos, a avaliação crítica, porque tem ancião que nem o próprio ancião sabe criticar o tópico. Ele acha que tem alguma coisa errada, mas ele não consegue entender. Muitos irmãos de ministério procuram os críticos. Uns procuram críticos mais voltados com viés teológico, outros com viés judicial, jurídico, e para poder entender que tem coisas que nem o ministério entende. Vocês são ingratos, vocês não são humildes para pedir perdão pelo que fazem de errado, também não são gratos por tanta coisa que vocês aprenderam no canal da Reforma. Falta de sinceridade, falta de humildade e falta de brio. Isso daí não tem como ensinar, isso daí é da pessoa, isso daí, ou a pessoa tem ou não tem. Então, ancião, você se lembre que ninguém está acima da lei. Você pode ter o melhor advogado, os anciãos da congregação têm excelentes advogados. Isso que eu estou falando, os próprios advogados da congregação falam, são pessoas de liberdade e idoneidade. Muita coisa os advogados fazem tão somente a pedido do Ministério de Ancião. Não é que o advogado é ruim, que o advogado quer... Não, o advogado ele faz só o que o seu cliente manda, pede, exige, claro que ele orienta. Eu tenho certeza que tem muita coisa que os advogados da congregação orientam o ministério, mas entra por um ouvido e sai por outro. É a conclusão que eu chego. Porque existe um compromisso entre os advogados de pautar pela justiça, pelo que é certo. Então é muito importante que o povo da congregação saiba que não tem que guardar nenhum tipo de ressentimento, nem de ódio, nem de hostilidade com o corpo jurídico da congregação e nem usar de ironia. Mais para frente depois eu vou falar sobre isso, mas a questão de se ter despesa ou não com advogados da congregação, isso é um outro assunto. Mas se tiver, é o correto. O advogado pode trabalhar para a congregação sem cobrar ou cobrando, isso daí é um direito das partes, ele não compete a gente decidir, mas eu vou falar sobre isso posteriormente em um dos próximos seriados. Deixar bem claro que não existe obrigação daquele que foi convocado de comparecer na mesma hora quando é chamado para o quartinho. Então, não sei se aquelas chamadas súbitas que eu falei no último vídeo, é bom tomar cuidado, tá? Porque assim, a autoridade do ancião, eu acho que eu esqueci o nome dele, depois ela coloca aqui, que é o Fala com ela. Eu vi ela comentando que sobre a autoridade eclesiástica, parece que não ficou muito claro. A autoridade eclesiástica é o seguinte, a congregação ela tem o estatuto e ela tem o templo faz parte da congregação, na acepção jurídica, né? Então há uma confusão entre as pessoas que assim, o ancião ele não pode entrar na vida pessoal das pessoas que frequentam a congregação, entrar na esfera da privacidade, da vida privada das pessoas, ele não pode. Mas o problema é que a congregação ela foi desenvolvida para praticar um estado paralelo dentro do nosso Brasil. Então a pessoa que está na congregação, ela tem uma vida manipulada, coordenada e vigiada pelo Ministério de Ancião. E o ancião, nessa vida paralela, ele exerce um papel de quase juiz.
Na realidade, ele exerce um papel de juiz eclesiástico. O que gera muito conflito, tem muito ancião que nem sabe, ele nem entende nada. Tem ancião que está ouvindo esses vídeos, não está entendendo nada. Então, deixar as coisas bem claras para que vocês entendam, viu, ancião? Você, ancião, quando você fizer um julgamento de uma pessoa, que você fizer uma atitude com relação a uma pessoa que frequenta a igreja, que não é membro, o povo da congregação não é membro da igreja, lembre-se disso. Então não há nenhum vínculo de autoridade do ancião sobre os membros, não há nenhum vínculo. O que existe é algo convencionado de boca. Então, vocês dão ordem na vida das pessoas que pode casar, não pode casar, mas no sentido de dar liberdade na igreja. Por que vocês fazem isso? Porque vocês são membros da igreja, vocês são registrados, vocês, através do nepotismo, concordaram entre vocês de se autodeclararem soberanos. Vocês não foram colocados, vocês não receberam o poder da soberania dentro da igreja pelo povo. Vocês se auto-votaram, é que nem o político que vota o próprio aumento de salário. Isso daí não tem uma ética, isso daí. Pode estar dentro da lei, mas não é ético. Não foi o povo que votou para que vocês fossem soberanos sobre eles. Vocês se autodeclararam. Só que o povo não é membro. Então, na realidade, ancião, você não é soberano sobre a vida do povo. Você é soberano sobre as decisões administrativas da igreja. Vocês são soberanos para se julgar e serem julgados entre si. O ministério só tem poder para fazer julgamentos dentro da igreja com relação a pessoas que são registrados na igreja, que são o próprio ministério. Então, a soberania de vocês é com relação ao interna corporis, ou seja, todos os procedimentos internos da igreja, liturgias, doutrinas, vocês têm essa soberania. Vocês não são contestados porque vocês maldosamente não querem registrar os membros, os frequentadores da CCB como membros, porque até então eles, sendo membros, eles teriam o direito de participar do processo decisório da igreja. E vocês, para julgá-los, teriam que obedecer à lei. Vocês não obedecem à lei. No estatuto da congregação, não tem nenhum capítulo que explique os direitos de defesa do membro. Por que vocês não fazem isso? Maldosamente, vocês não registraram os membros, os frequentadores da igreja como membros. Então não tem o que se defender. Então vocês fazem tudo de boca. Por quê? Porque maldosamente vocês não querem gerar provas. Vocês não querem gerar papéis. Isso daí é uma esperteza que vai na contramão da legalidade constitucional e vai na contramão do Código Civil brasileiro para associações, para igrejas, que foi promulgado na lei de 2002, Código Civil para Associações e Igrejas. É obrigatório o registro dos membros, estes fazem parte das decisões da igreja, que colaboram com dinheiro, eles podem reunir-se e convocar assembleias para derrubar coisas que acham abusivas. E aí vocês não têm um poder absoluto sobre o povo, vocês têm um poder estatutário em relação à igreja e um poder em relação ao povo limitado. No direito administrativo no Brasil, existe os freios contra o abuso de autoridade. O delegado ele é uma autoridade, mas ele não pode cometer abusos, senão ele esbarra no crime de improbidade administrativa. É ímprobo. Não uma pessoa proba. É improbo, de inverso de probo, de bom, de correto. Improbidade administrativa. O abuso de autoridade.
E um juiz, ele não pode fazer o que ele quer com as pessoas. Ele tem um limite. O Estado, os governantes e os polícias, as autoridades policiais, não podem fazer o que eles querem. Eles têm o poder vinculado à lei, não o poder discricionário. Tem o poder vinculado e o poder discricionário. O poder vinculado é aquele que ele só pode fazer o que a lei permite e manda fazer. O que a lei não manda fazer, ele não pode fazer contra o cidadão brasileiro. Então, se ele comete um abuso, ele vai responder por um crime de abuso de autoridade ou um crime de improbidade administrativa, porque deixou de ser probo, honesto, íntegro, correto. Então, o poder vinculado, o que é o poder vinculado? O poder vinculado está vinculado à Constituição e ao processo administrativo federal. Ou eles estão vinculados à lei. O poder administrativo é o poder estatal. O poder da igreja, e tem o poder administrativo, eclesiástico administrativo e eclesiástico com relação aos associados, que na verdade a gente fala membros, né? Mas são associados. Vocês falam que a congregação não registra os seus membros, porque considera a sua fé para com Deus. Só que vocês pegam dinheiro das pessoas. Vocês exercem poder sobre o povo. Medidas sancionatórias. Medidas sancionatórias são aquelas que têm sanção, punibilidade, punição. A partir do momento que existe uma relação de punição, há uma relação de obediência. Existe uma relação de obediência entre o ministério de ancião e as pessoas que frequentam a igreja. As pessoas que frequentam a igreja, elas, para terem uma liberdade litúrgica dentro da igreja, ela precisa obedecer os tópicos da congregação. A partir do momento que ela obedece, ela tem uma liberdade de liturgia. Quando ela não obedece aqueles tópicos, as pessoas não têm uma liberdade de liturgia. A partir do momento que esse fenômeno jurídico acontece, a liberdade dentro da instituição jurídica e direito a serviços divinos, tomar santa ceia, poder tocar, exercer cargos, dentro da liturgia e da administração financeira ou espiritual da igreja, então existe uma relação jurídica entre as partes, de poder e de obediência, de criação de regras e de obediência. Então existe uma relação entre o membro e o clero. Então tem que haver um registro e tem que ter previsão no estatuto e nos tópicos sobre tudo que pode e não pode. Vocês não colocam nos tópicos e não colocam no estatuto, porque a maioria fere o direito constitucional. Se vocês colocarem, vocês vão responder por improbidade administrativa. Quando você corta a liberdade de uma pessoa que fez uma crítica, você praticou uma improbidade administrativa eclesiástica, porque o direito à manifestação da livre expressão é um direito constitucional. Todos têm o direito de criticar o ministério dentro dos limites legais, vedado anonimato. Então vocês proíbem, por exemplo, a mulher de casar com uma pessoa de outra denominação. Isso daí não tem nada a ver com doutrina religiosa. Isso daí é um abuso de poder. Abuso de poder. Vocês estão tendo um poder, vocês querem ter um poder na vida das pessoas que vocês não têm. Vocês não têm poder sobre a sexualidade das pessoas. Vocês não podem questionar a virgindade de uma mulher para que ela tenha liberdade na igreja. Vocês estão abusando do poder. Porque você pode dar um conselho. Você pode até dizer que Jesus é contra as mulheres que não são virgens. Ou um apóstolo. Ou vocês mesmos
Mas vocês não podem punir, porque vocês expõem a vitupério moral a pessoa dentro da igreja. Todo mundo fica sabendo. E nesse inteirinho, vocês têm que ter escrito isso no estatuto e nos tópicos. E vocês não têm. Por que vocês não têm? Porque maldosamente vocês praticam abuso de autoridade e improbidade administrativa, eclesiástica, contra a própria instituição e contra o povo. Vocês entram na vida privada da pessoa, se a pessoa pode se separar e casar de novo ou não. Vocês dão um poderinho, porque isso é matéria de direito civil, capítulo das famílias. Quando vocês falam que vocês são uma igreja de entidade civil e religiosa, e vocês têm uma entidade civil e religiosa, vocês não podem aplicar o direito religioso na vida das pessoas, porque sobrepõe-se ao direito religioso o direito civil. No conflito de normas prevalece o direito civil, que é o quê? Direito ao casamento dentro das regras brasileiras, como vocês falam, que a congregação admite o casamento civil de acordo com a lei brasileira. Então, só o casamento civil, quando você casa, você está concordando com os dispositivos de divórcio. Quem casa na lei brasileira, ele está concordando que aquele casamento pode se dissolver da forma que a lei prevê. Se vocês não concordam com o divórcio, vocês teriam que falar para as pessoas não se casarem no direito civil, no cartório. Farem um casamento de boca, ou no máximo uma certidão de casamento diante da ação da congregação. Porque se vocês falam que queremos um casamento civil dentro da igreja, então vocês estão aceitando o casamento. Quando vai aceitar o casamento é um contrato. Casamento não é uma coisa que você liga e não desliga mais. Isso é direito civil mosaico para hebreus antes de Cristo. Mas era o Estado religioso. Hoje nós estamos no Estado democrático de direito. A igreja também está. Vocês não têm advogados que lutam para não pagar os impostos? No tempo de Cristo, Cristo pagava imposto para Roma. Jesus mandou pagar os impostos. E por que vocês não pagam os impostos? Porque no Estado Democrático de Direito, Estado laico do Brasil, vocês têm imunidade tributária. Então vocês pagam advogados, vocês têm advogados, para lutar pela imunidade tributária de vocês, pró-igreja. E por que povo não pode lutar pelos direitos civis deles, se vocês podem lutar pelo direito tributário? Vocês podem lutar pelo direito tributário em nome da igreja. Isso não está previsto na Bíblia. Na Bíblia diz para pagar os impostos. Na Bíblia não fala sobre imunidade tributária. Pelo contrário, pagar o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que era imposto, Jesus pagou imposto. Porque naquela época, os estados religiosos pagavam impostos. E existe o poder vinculado, que está tudo vinculado à lei. O ancião só faz o que a lei permite. Esse é o certo. Numa igreja que tem ética. Se a gente vê que vai ter um abuso, um nepotismo, o povo vota e afasta as pessoas. Sabe que ele tem nepotismo. Não pode haver nepotismo até tantos graus. Tem que ter previsão. Vocês não colocam que é para vocês praticar. Então vocês são desleais, vocês são não éticos, vocês não são éticos. Vocês são desleais. E o que vocês fazem? Vocês praticam o poder discricionário. Poder discricionário é quando você faz o que você quer. O ancião faz de um jeito, você faz de outro. Cada um faz como quer, para quem quer, dependendo de quem é. E o poder vinculado é o que está ligado à lei. Então tem um limite. Por que vocês fazem isso? Porque o povo, vocês ensinaram, vocês mandam cantar "Quão bom é que vive em união", mas em união obedecendo ao ancião. Vocês nunca deram uma aula de direito eclesiástico para o povo. O único canal, o único ministério, único que deu de conhecimento jurídico através de profissional qualificado, advogado, pós-graduado, fui eu. Isso é ser humilde, isso aqui não é vanglória, isso aqui é ser humilde. Humilde de agradecer a Deus que me deu um ministério muito mais excelente do que eu pedi para Deus. Eu orei muito para mim ser ancião na congregação, mas eu não sabia que Deus tinha preparado para mim algo muito maior. Tudo que está acontecendo hoje não estaria acontecendo
Se Deus não escolhesse levantar pessoas para criticar vocês. Mas teve um começo. E eu me sinto realizado e vencedor. Porque as pragas e as maldições de vocês não me atingiram. Deus me protegeu. Deus não protegeu vocês do Covid, mas protegeu eu de coisa muito pior do Covid, que é as pragas malignas que o ministério da congregação, através desses anciãos mais velhos de hoje, que eram anciãos mais novos, todos que são ancião mais velho hoje, já eram ancião em 2001. Vocês viram o povo me amaldiçoar, vocês não levantaram um tópico para falar, não amaldiçoem quem nos critica. Eu estou aqui com saúde, feliz, de cabeça erguida, e prego para muito mais gente do que eu poderia imaginar um dia na minha vida. E estou pregando para ajudar o povo aí, diferente do que alguns falam, para ajudar vocês aí dentro da igreja, porque eu não estou ganhando nada com isso. Sabe se valeu que está embaixo do vídeo? Você clica se dá R$2, R$5. Eu não ganhei R$1, não teve R$1. Tá todo mundo, né? 10 mil pessoas, que clicou R$2. E eu tô aqui, ó, trabalhando, trabalhei. Hoje eu tive mais de 30 despachos com magistrados, sou advogado. Eu tô aqui gastando meu tempo para ajudar vocês a entender, para vocês aprenderem. Para ganhar o quê? Ingratidão. Isso é servir a Deus. Quando eu estou fazendo bem para vocês, Deus está me abençoando. Deus financia o meu ministério. É por isso que eu não paro. Porque eu acredito em Deus. Diferente de muitos que acham que eu uso uma barba, que eu falo um palavrão, acham que eu sou ateu. Não teria problema nenhum em ser ateu para mim, desde que tivesse caráter e dignidade. Eu estou aqui mostrando para vocês que vocês não são membros da igreja. O ancião não tem poder sobre vocês, mas mesmo assim, dentro do templo da igreja, na hora do culto, a autoridade eclesiástica é do ancião. Ele tem essa autoridade, o ancião tem essa autoridade. No desenvolvimento da liturgia, no momento que a igreja está aberta, o ancião estando presente, ele é a autoridade eclesiástica, inclusive para chamar a polícia. Agora, quando acaba o culto, que vai para o quartinho, ele não é autoridade eclesiástica. No quartinho, ele não é autoridade eclesiástica. No quartinho, ele é um juiz, ele se coloca como juiz das pessoas de maneira ilegal. Como a congregação não é bobo, o pessoal do Braz não é bobo, o que o Braz fez? Senhores anciãos, aprendam que eu vou falar uma coisa para vocês hoje, porque eu já entrei em combate judicial à congregação algumas vezes, eu aprendi muito. Quando as pessoas entram com ação contra um ancião, elas jogam no ancião e jogam na congregação. Aí tem dois problemas. Quando vocês, ancião, obedecem à congregação para abusar do direito das pessoas, lembre-se que aquele abuso que você está fazendo não está escrito no papel. A primeira coisa que a congregação faz quando vai responder, que ela recebe um prazo, ela é intimada a se manifestar, a ação vai, intima o ancião e intima a congregação. E os respeitáveis, de maneira ética e limpa, está no estatuto. É um direito da igreja, é um direito dos advogados da igreja fazer isso. Eles entram com uma exceção de ilegitimidade de parte. Então, antes de começar a defesa, o esboço da defesa, preliminarmente, exceção de ilegitimidade de parte passiva. O que a congregação fala? Nós não temos nada a ver com esse problema. Esse é um ato do ancião com a pessoa. Então, ancião, quando você for fazer, você for humilhar, você for pisar, você for fazer, eu estou te dando um conselho como quem já advogou contra a congregação. E hoje digo, não processe a congregação. Vocês vão perder, vocês não têm provas, vocês não têm legitimidade. E se vocês ganhar, vocês ferem a raposa do púlpito, mas vocês vão se dar de cara com a raposa do povo, que o povo é pior que o ministério. Você vence uma ação, você continua com liberdade na igreja e fica tomando dentada e desprezada do povo. O que adiantou? Você venceu um lobo, mas você tem 500 lobos em volta de você lá no banco. Não compensa. Isso é matéria para o próximo seriado, se é que eu vou fazer.
Conhecimento aprofundado para vocês. Não vale a pena. Eu vou provar para vocês, como advogado, eu poderia aqui falar, não, processa. Eu sou advogado. Não. Não processe a congregação. Não entre no processo. Espere um seriado que eu vou fazer, um seriado jurídico, e vocês vão entender que a congregação está blindada. Mas essa blindagem, ela é uma areia, é um castelo de mentiras. Mas como é que vocês vão enfrentar isso? Também vou ensinar no outro seriado. Se vocês quiserem, claro. Tem uma forma de resolver isso. Então, o ancião, quando ele está no púlpito, ele é autoridade eclesiástica. Quando ele está no quartinho, ele é juiz. No templo, ele é autoridade. E ele é autoridade também como juiz de paz, não juiz de direito. Juiz de paz, o juiz que faz casamento, ele é um juiz de paz, mas não é só o ancião. Tem outras pessoas normais aí por aí que são juiz de paz, indicado pelo prefeito da cidade, pelo delegado. É uma pessoa de confiança. O ancião ele é juiz de paz, que ele poderia fazer o casamento religioso. Também vou falar sobre isso. O casamento religioso poderia ser feito dentro da congregação, pelo juiz de paz ancião. Ao invés de ser o juiz civil, juiz de cartório, poderia ser o juiz de paz ancião. Aí vocês estariam casados diante de Deus. E aí vocês poderiam fazer um compromisso e um termo de responsabilidade de casamento de voto perpétuo, voto até a morte. Vocês não fazem isso, vocês casam diante do juiz civil, dentro do Código Civil. Então, se o ancião se nega a ser juiz de paz eclesiástico pelas Escrituras, ele não pode julgar você pelos critérios da prática civil, que envolve o divórcio, casamento de homem com homem. O ancião não pode entrar nisso. Por quê? Porque ele se negou a estabelecer um pacto de casamento entre as partes diante da igreja e diante de um outro tipo de voto e fazer um contrato pré-nupcial que fica à margem da lei, mas tem que ter um contrato. Olha, a lei fala assim, mas assim, sem abrir mão dos direitos constitucionais, nós temos esse acordo. Vocês não têm nenhum pacto assinado com a igreja. Para perder liberdade na igreja, a pessoa tem que casar diante do ancião de juiz de paz, na igreja, e tem que ter um pacto entre a igreja e o casal, que eles têm que respeitar. Aí se eles divorciar, que é um direito deles, aí eles perdem a liberdade dentro da igreja. Eles têm que ter um documento assinado. Vocês não põem documento nenhum. O que acontece? O cara vai lá todo gostosão, pega um belo de advogado, vai lá, o cara não conhece CCB, é marinha de primeira viagem, é o doutor, né? Ele chega lá, dá de cara, não consegue, a ação não consegue avançar diante da congregação. O que a congregação faz? De todas as formas, ela tenta se esquivar. Ilegitimidade de parte. Nós não somos legítimos na ação. Legítimo, quem tem que sofrer a ação é o ancião. Aí o que o ancião fala? Eu estava obedecendo o Braz, então tem papel? Não tem. Tá bom, ancião? Então você não é nada. Você não tem esse poder que você acha. Você é um boneco. Quem tem poder é os anciãos do Braz, aqueles que ficam ali. Aqueles, os advogados do Braz ajudam eles. Vocês, dos regionais para baixo, vocês não têm nada. O Braz não vai defender vocês. Cada um paga o seu ancião. Não sei se vocês sabem disso. Então, quando o ancião fala, corta a liberdade daquele casal, não tem nada escrito. Porque no tópico fala, não admitimos divórcio. Não admitir, tudo bem, isso pode ter. Mas ir lá e cortar a liberdade do cara, não pode. Vocês podem pegar que nós não aceitamos, lá no púlpito, não aceitamos homossexual no ministério, porque é contra a palavra de Deus. Vocês podem? Pode. Agora, se vocês derem um cargo e a pessoa é homossexual, vocês não podem tirar. Vocês não podem discriminar uma pessoa fora dos estatutos da igreja. Vocês vão ter que colocar lá. E vão ter que enfrentar a comunidade LGBT para discutir esse tema. Não vai ser imposto, vai ter um debate. E vocês não podem aplicar o poder discricionário. Cada um faz o que quer. Não, vocês têm que estar vinculados, poder vinculado a estatuto, a tópicos, tanto em favor da igreja, quanto em favor do povo. Vocês colocaram o que lá? O povo da coleta não tem direito a nada. Não é verdade. Isso é um tópico nulo. Por que não se anula? Porque o povo não está unido. Só para esclarecer, quando eu fundei com o irmão Jair, irmão Reginaldo, Ezequiel Lourenço, mais uns 2, 3 irmãos, a gente fundou a MCCB, que depois virou Jandira, o pessoal e fecharam a MCCB, só para vocês saberem.
Eu fomentei, junto com o irmão Ezequiel, o irmão Jair, o irmão Reginaldo, nós fomentamos eu acho que até essa linha até hoje, mas não é mais a MCCB, era uma associação para a Irmandade ficar cadastrada numa associação e ser defendida por nós, para que ninguém tocasse no povo. O que vocês fizeram? Depois eu tentei de novo, não tive apoio. Foi até a hora de pagar o contador. Paguei o contador, não seguiu. Por quê? Porque o povo não é unido. Por quê? Por causa da idolatria. Então vocês não têm saída, não tem saída. Se você quer, mas eu quero a segunda vida. Se o ancião não te der, você não tem o que fazer. Aí tem um problema. O ancião, ele quer ser juiz lá no quartinho. E quer ser autoridade eclesiástica na igreja. Tudo bem, aqui na igreja ele pode. Na liturgia te proibiu de cortar. O problema é quando ele proibiu você de tocar. Um exemplo. Agora o problema é lá fora no quartinho. Lá ele não pode. Então assim, por isso que eles fazem também reunião no quartinho. Porque o certo é eles fazerem reunião na casa da pessoa. Por que eles fazem no quartinho? Para não deixar o cara entrar com o advogado. Então, se você for uma reunião de quartinho, chega subitamente, não fala nada. Você pode chegar simplesmente do nada, você chega. Foi quem é essa pessoa do seu lado? É o advogado. Chega, não, é o advogado. Não vai ter reunião. Vai ter reunião. Se não, se é um advogado preparado, podia até lançar um curso aqui para os irmãos advogados de direito eclesiástico para CCB. Que meu foco é CCB. Chama-se a polícia na hora, registra-se os fatos. Não vai dar em nada. Não vai dar em nada um tempo. Depois de 1.000, 2, 3, 4, 5, 20 mil problemas iguais, aí o Poder Judiciário entra em ação. Aí vocês vão enfrentar o Ministério Público. Porque é matéria de direito público, porque fica assunto visível. Vamos fazer reunião? Vamos fazer. Mas não, tá aqui, você falou com ele aqui, Anselmo. Você falou, marcou no WhatsApp aqui com a reunião, você ligou. Não, mas nós não vamos fazer mais, porque o ancião, quando vê advogado, ele corre. Eu tenho vários relatos de anciãos aqui, que quando a pessoa chegou com o advogado, eles cancelaram a reunião. Ancião não caga na cabeça de quem tem advogado ou estuda, ou é estudado e tem dinheiro. Lembre-se disso, antes de ir pro quartinho. O ancião só caga e destrói quem está desprevenido. Aí ele senta o sarrafo, ele destrói famílias inteiras. Mas chega com um advogado para ver se o ancião peita você. O que ele faz? Ele recua. Só que é o seguinte, então vamos registrar um boletim de ocorrência. Por quê? O advogado precisa fazer isso. Porque se depois ele tentar cortar a liberdade por telefone alguma coisa, aquele boletim de ocorrência vai ser juntado aos autos para esclarecimento diante do juízo. Posso dizer uma coisa para vocês? Ancião não chega nesse patamar, porque ancião se caga nas calças com relação a delegado de polícia e com relação a juiz de direito. Civil e penal. Porque tudo isso acaba no civil e no penal. Crime. E quando você, ancião, for para o tribunal, tu vai sozinho. Por quê? Porque no tópico diz que o Ministério da Congregação não responde pelos atos individuais das pessoas do Ministério. Não sei se vocês lembram. Eles não respondem. A congregação não responde pelos atos individuais. Mas ele está obedecendo o Brás, então, mas não tem nada escrito. Aí você vai responder por um crime, e o Brás, e quando você responder o crime, o Brás senta você, porque eles são penalizados criminalmente ou condenado na área civil penal, ele não pode exercer o ministério. Tá bom, ancião? Então, assim, baixa a bola, você não tá com essa bola toda. O povo que vem aqui na Reforma vai aprender a enfrentar vocês, eu vou ensinar. Eu já ensinei, mas vocês eram muito criança. Vocês apanharam bastante. Estava gostoso? Apanharam gostoso, chamaram bastante o de filho do diabo, de bode por causa da barba. Se divertiram bastante. Vocês viram? Eu continuo forte, porque eu tenho uma força espiritual em mim. Eu só desço a sepultura quando Jesus quiser que isso aconteça. Não vai ser por praga do povo da CCB, nem por ódio de alguns youtubers. Isso não me derruba. Mas eu quero que vocês vão ver. Será que alguém está fazendo... Sabe por que eu também fui ser advogado? Além de ser minha profissão, para eu também saber. Para mim entender o que eu estou falando. Porque eu prezo pelo ministério que Deus me deu. Eu não tenho um púlpito de madeira, mas eu tenho um púlpito universal. Eu prego para todos os países. Eu tenho 33 países que me assistem. Mas é pouco, então, mas esse pouco tem um poder. Um pouquinho de luz clareia uma imensidão de trevas. Mas de que esse ancião não foi ancião? Eu sou ancião hoje na congregação, essa é a grande verdade. Ancião corregedor. E o dos pregadores da congregação,
Eu fui o único que pregou 2022 e em 2001 que esses tópicos iam chegar. Porque vocês foram tudo contra. Então, vocês, na realidade, vocês são obedientes, vocês estão obedecendo, né? Vocês estão baixando a bola. É isso. Na realidade, vocês não são nada. E vocês não têm poder sobre mim. Eu sou o único ancião que prega dentro da congregação, vocês não têm poder. Por quê? Porque quando eu preguei em 2001, vocês falaram que Deus ia me matar em menos de 1, 2 anos. Eu estou vivo. Tudo que vocês mudaram em 2022, quem for testemunho aqui pode colocar. Em 2001 eu preguei. E sobre chamar eu de filho do demônio, não me muda nada. Eu também acho que vocês são filho do demônio. Eu acho justo vocês me chamarem de filho do demônio. Eu não vou brigar. O irmão aí chamou de filho do demônio. Eu fui ver o testemunho do irmão que me chamou de filho do demônio. Ele ouviu a voz de Deus, né? Dormindo. Né? Falou, tem um vídeo, o pessoal está ganhando dinheiro com a tua pregação, a teu testemunho. Você contou a obra do diabo, né, irmão? Você falou que nós somos filhos do demônio, mas você exaltou o diabo num dos seus testemunhos, dizendo que o diabo realmente tem poder, né? Então você reconheceu o poder de Satanás no púlpito da congregação, né? E aí você falou que você ouviu uma voz humana que era a voz de Deus. Então, você é igual ao apóstolo Paulo, vocês ficam ouvindo vozes e acham que é Deus falando com vocês. Provavelmente era uma voz de homem, né? Um espírito conversando com voz humana. Então, sempre tem alguém que aparece com isso. E assim, por um passe de mágica, o irmão passou na frente de mais de 100, 200 anciães, 200, 300 anciães, mais velho que o irmão, e assentou na cadeira de Deus na congregação. Os 5 deuses da CCB. Vamos chamar de filho do demônio. Para falar bem a verdade, filho do demônio eu achei bem fraquinho, viu, irmão? Próxima vez, lembre-se, como é novo aí de ancião, presbítero aí, né? O mundo não sabe a podridão que é em São Paulo, o veio de Minas Gerais. Vou dizer uma coisa pro irmão, meu apelido aqui não é filho do demônio, viu, irmão? Me respeita. Meu apelido aqui é Anticristo. Tá? Não vai mudar nada a minha pregação me chamar de filho do demônio, eu vou continuar pregando. Então vocês precisam entender, o povo da congregação tem que respeitar a decisão do ancião, dentro do templo, tem que respeitar. Se o ancião, tem gente aí tocando sem ordem do ancião, ameaçando o ancião, isso é crime, ameaçar o ancião é crime. O ancião, ele é uma autoridade dentro do culto, dentro do momento do culto, tem que ser respeitado. Não pode ameaçar o ancião. E ele não é juiz do quartinho, ele se faz, mas não é. Então assim, não converse com o ancião fora do templo para nada, nem para vender laranja, como vender abacaxi, tem que estar com o advogado do lado. Você não sabe, vai comprar um quilo na banca de roupa, meu pai era feirante, né? Passava os anciãos lá, e pega um quilo de maçã e já corta a liberdade. Hoje estou querendo cortar a liberdade no WhatsApp. Não bloqueie o ancião, deixa o ancião falar. Porque essas conversas no WhatsApp são tudo provas que vocês podem depois fazer ata notarial nos cartórios. Também eu vou falar para vocês. Tem muita coisa para vocês aprenderem. Mas vocês precisam se unir, tá? Vocês têm que ser um povo unido. Então, esse conceito que eu tenho para dar para vocês, a pedido de alguns do Ministério de Ancião, eu estou fazendo esse vídeo quartinho 2. A contragosto, tá? Porque na realidade eu queria fazer depois, mas o ancião deu uma carcada e meu amigo eu tive que acatar. Ainda falta falar alguns assuntos, eu vou terminar sábado e domingo eu termino. Estou aqui pensando se eu dou um curso para vocês com modelos de petições, em profundidade, para vocês saberem conversar num seriado quartinho, ou sei lá, manual do coleteiro útil, sei lá, eu vou inventar alguma coisa. Aí vocês precisam apoiar o canal, viu? Clicar aí no Valeu, vai começar a ajudar aí, porque também dá um incentivo aqui pra gente. Pra que o dinheiro? É pra mim tomar cerveja, pra mim sair, pra mim abastecer meu carro, é pra isso, não é pra construir templo, não é pra mim mesmo, é pra mim. Não tem promessa de vida eterna aqui porque ajudou o pregador. Também se vocês não quiserem ajudar, ó, vou continuar pregando igual. Você. A minha parte eu faço sabendo que de Deus vou receber. Se não fosse Deus, Jesus Cristo na minha vida, eu já não estava mais aqui. Pela misericórdia de Cristo, ainda pude promover esta palavra de libertação para muitos que estão dentro da congregação. Que para uns desavisados eu tenho ódio? Não. Quem fala a verdade não tem ódio. Ódio é quem canta a mentira. Até a próxima!